Aleluia. Evangelho de Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar essa leitura. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Aqueles que podem, em reverência ao Deus da palavra, nós vamos fazer essa leitura de pé, logo após uma oração, e receberemos do Senhor o ensino, o alimento espiritual, a palavra abençoada para as nossas vidas. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrardes e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Senhor, fala conosco nessa noite. Derrama do teu ensino sobre nós. Ó Espírito Santo, que o nosso coração possa estar pronto para acolher com amor, com alegria, cada palavra que vem de Ti, para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, eu gostaria de muita atenção de todos os que estão aqui no templo, mas de você também que está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra à distância, em casa. Eu venho aqui esta noite e nos próximos 2 domingos trazer uma palavra que é um posicionamento desta igreja, da Igreja Batista Betânia, que é um posicionamento desse pastor que vos fala e dos pastores e líderes desta igreja. Existem valores que nós não negociamos, sob pena de perdermos a nossa identidade, de perdermos a nossa autoridade diante de Deus e diante dos homens, de perdermos a razão da nossa existência. São valores que todos os crentes desta igreja devem conhecer, devem estar comprometidos com eles e devem defendê-los todos os dias. Nós estaremos uma série de 3 mensagens, cujo tema será: Não negociamos. Não negociamos. E nesta noite
Nós falaremos a primeira delas, cujo tema é: não negociamos a palavra. Não negociamos a palavra. Queridos, a igreja pertence a quem? A igreja pertence a quem? Exatamente, pertence a Deus. Ele é o Senhor da igreja. Quando Deus se fez homem e habitou na terra, o Cristo vivo, irmãos, tudo o que ele ensinou foi pregando a palavra de Deus. Jesus não fazia outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus, e disso ele não negociava. Os seus discípulos foram ensinados e praticaram isso, pregavam a palavra, viviam a palavra, morreram defendendo a palavra e não negociavam. A igreja foi constituída por Cristo para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para viver a palavra. E a igreja não pode negociar a palavra, não pode abrir mão da palavra. Mais do que pregar a palavra, nós somos desafiados todos os dias a praticar os ensinamentos da palavra, a viver os ensinamentos dessa palavra. Agora, irmãos, nós somos conscientes de que a palavra de Deus não é a mesma coisa que o mundo ensina. O que a palavra de Deus ensina é muito diferente do que o mundo ensina. Nós somos conscientes de que viver a palavra de Deus é uma luta diária. É a maior luta que você vai travar na vida, é viver, é praticar esses ensinamentos. Nós somos conscientes de que o mundo vai fazer de tudo para nos afastar da palavra, para nos desviar da palavra, para nos convencer que tem coisas mais importantes, mais interessantes do que a palavra, mas isso é um valor que nós não negociamos. O texto que lemos mostra o exemplo deixado por Jesus. Ele foi tentado de todas as formas a se desviar da palavra, a abrir mão da palavra, a aceitar outras coisas em troca de desistir da palavra. Mas Jesus não negociou, Jesus não cedeu, Jesus, meus irmãos, não vacilou em momento algum. E dessa mesma forma a igreja tem que viver. Dessa mesma forma você como crente tem que viver de acordo com a palavra. Não negocie a palavra. Eu quero mostrar a você nessa noite 3 coisas que o diabo propôs a Jesus em troca dele abrir mão da palavra, e que o inimigo faz com você todos os dias, tentando negociar contigo que você abra mão da palavra. 3 coisas apenas que você precisa ficar muito atento, irmãos. O inimigo está chegando para Jesus e está fazendo proposta. Ei, eu tenho algo mais interessante para ti. E ele faz isso com a igreja, e ele faz isso com os crentes, e ele faz isso com todas as pessoas. É triste ver irmãos abrindo mão da palavra por causa de propostas do mundo, propostas do inimigo. A primeira proposta que o inimigo faz para Jesus, que tem feito para a igreja, que faz para você, meu irmão, é propor que você escolha
entre uma necessidade que você tem satisfeita e a palavra. Escolha entre a necessidade e a palavra de Deus. Eu posso suprir uma necessidade tua, desde que você abra mão da palavra. No versículo 2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus teve necessidade. E aí muitas vezes é quando nós estamos mais frágeis, quando nós estamos mais vulneráveis por causa de uma necessidade que surgiu, que vem a proposta sórdida. O tentador aproximou-se dele e diz: ei, se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Entenda o que o inimigo está fazendo com Jesus aqui. Ele sabe que Jesus está com fome, que Jesus está frágil fisicamente por causa da fome. E ele usa aquele momento de necessidade para propor uma troca. O que ele está dizendo para Jesus é: eu ajudo você na tua necessidade, se abrires mão da palavra, se fizeres o que eu te oriento. Irmãos, todos os dias isso acontece conosco, e às vezes nós não estamos percebendo. Todos os dias, irmãos, igrejas, crentes, pessoas estão recebendo esse tipo de proposta do mundo, do diabo, de pessoas usadas por ele. Ei, como a tua necessidade ser suprida, basta que você abra a mão da palavra. É triste ver igrejas que, em troca de ter um templo cheio de pessoas, estão negociando a palavra. Nós não negociamos a palavra. Igrejas que estão, irmãos, trocando a palavra por um discurso politicamente correto, mas biblicamente sem fundamentação. Está negociando a palavra. Algumas coisas não podem ser faladas, mesmo a Bíblia dizendo que nós temos que falar. Algumas coisas não são ensinadas, mesmo a Bíblia dizendo que nós temos que ensinar. Igrejas pregando experiências humanas em lugar da palavra. Já não se ouve mais a palavra, mas se ouve as experiências que as pessoas tiveram, mas não tem a ver com palavra. Irmão, crente abrindo mão da palavra por causa de um emprego. Mas eu não posso ficar desempregado. Ok, mas o inimigo te apresentou uma porta de trabalho, que tudo que você vai fazer ao trabalhar nesse local é negar a palavra. Mas você está dizendo que a tua necessidade é mais importante do que a palavra. São essas maneiras que ele vai criando para nos asfixiar, irmãos. Crente abrindo mão da palavra em troca de um relacionamento que a Bíblia condena. Mas eu estou carente, eu não vou ficar sozinho. E está negociando a palavra, porque você acha que a tua necessidade é mais importante do que a palavra.
crentes trocando a palavra pela cultura do momento. Mas é a onda, é a moda, é o que todo mundo está fazendo, é o que é aceitável pela sociedade. Mas você está negociando a palavra, porque a palavra não aceita isso. Irmão, parecia tão inocente que o diabo estava propondo para Jesus. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo: se para saciar a minha necessidade eu tenho que abrir mão da palavra, eu vou continuar com essa necessidade, mas eu não me aparto da palavra. Irmão, escuta uma coisa: você pode chegar no céu sem dinheiro, mas você não chega no céu sem palavra. Você pode chegar no céu desempregado, mas não chega sem palavra. Você pode chegar no céu sem namorado, mas não chega sem palavra. Você pode chegar sem casa, mas não chega sem palavra. Nós não podemos negociar a palavra. Se para suprir uma necessidade minha eu tiver que abrir mão da palavra, eu permaneço com a necessidade, mas eu não me aparto da palavra. Aleluia. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que no final Jesus está lá e Deus manda anjos para suprir a necessidade de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas olha uma segunda proposta, uma segunda negociação que Satanás vai fazer para afastar Jesus da palavra. E faz isso com as igrejas, e faz isso conosco. A segunda proposta está, irmãos, em escolher entre a palavra que você quer ouvir e a palavra que Deus tem para você ouvir. Presta atenção. Parece, mas não é a mesma coisa. Escolher entre a palavra que você quer ouvir e a palavra que Deus tem para você ouvir. No versículo 5 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Agora, olha a proposta do diabo para Jesus. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para ti. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, o que eu vou falar está escrito. Está nas escrituras. Você já viu uma coisa dessa? O diabo pregando a palavra de Deus. Não está escrito, eu estou falando, está nas escrituras. Quem vê diz que ele gosta de palavra, né, irmão? Porque se o diabo gostasse de palavra, ele praticava a palavra. A Bíblia diz que ele não pratica. Mas de vez em quando, irmão, aparece um que não pratica, querendo pregar a palavra para a gente, apresentando alguns textos, tentando argumentar na palavra. Irmão, a questão aqui é que o diabo sabe que para muitos o problema não é a palavra de Deus, mas que palavra de Deus? Que palavra de Deus?
A pessoa gosta da palavra de Deus, mas a que ele escolhe para ouvir. Ele adora um salmo de vitória. Não, mas eu gosto da palavra. Mas veja, ele é muito seletivo. Ele quer escolher que palavra de Deus ele vai receber. Ele quer escolher a palavra para receber naquele momento. E esse, irmãos, é uma negociação sutil que o inimigo vem fazendo no meio da igreja, na vida de muitos crentes, irmãos. Ele aceita uma palavra de Deus que fale de bênção, mas ele não aceita uma palavra de Deus que fale sobre exortação, porque ele quer escolher que palavra. E o diabo que ele está fazendo é isso. Ele pega um trechinho da palavra e ele escolhe aquele trechinho, mas ele não tem compromisso com toda a palavra, mas apenas com aquilo que é conveniente no momento. A pessoa aceita, irmãos, quando você fala uma palavra que ele vai ser curado, mas ele não aceita uma palavra de que o que está acontecendo é que você está sendo provado. E muitos agora querem escolher que palavra vão receber da parte de Deus. Amam quando alguém diz: olha, a tua oração vai ser atendida. Mas e quando Deus diz que a tua oração, o teu pedido não vai ser atendido? Ou todas as orações que nós fazemos ao Senhor, Ele atende prontamente? Quantas vezes Paulo orou para que o Senhor tirasse o espinho na carne, e o que Paulo diz, o Senhor tirou? Não. O Senhor o ensinou a viver com aquela situação, e ele diz: a tua graça me basta. Aleluia. Mas esse é o mal que tem crescido hoje no meio do povo de Deus. Muita gente escolhendo, irmãos, entre a palavra que quer ouvir e a palavra que Deus tem para ele. Não, essa eu não quero, eu quero essa. Por isso que tem muita gente correndo atrás de pregador. Eu gosto desse pregador, eu gosto da palavra que ele traz. Tem muita gente indo atrás de igrejas que prega aquilo que ele quer ouvir e não a palavra que Deus quer trazer para ele. Deus não tem compromisso em falar o que você quer ouvir. O propósito de Deus é falar o que você precisa ouvir. Aleluia, glória a Deus. Quando o diabo vem com aquela citação da palavra, porque está escrito na palavra, e aí ele pegou um trechinho da palavra. Olha a resposta de Jesus, versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: por que você não pega esse outro pedaço da Bíblia? Por que tu só vem com esses versículos e esses aqui tu rejeita? A palavra de Deus é poderosa, é abençoada toda ela, e não apenas um pedaço. 1000 vai cair à minha direita, 1000 vai cair à minha esquerda, 10.000, ok, é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no mundo você vai passar por aflição, e da mesma forma você tem que receber a palavra. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos enfermos, mas a Bíblia não diz que todos os enfermos que nós vamos orar serão curados. E nós temos, irmãos, que receber da mesma maneira. A Bíblia diz que, irmãos, nós devemos estar clamando pelas pessoas que não conhecem a palavra, mas a Bíblia não garante que todas essas irão ser salvas.
Nós temos que ter um compromisso com toda a palavra e não apenas com a parte da palavra que nós queremos. E de vez em quando chega alguns com uns textinhos aqui frisado, porque ele só quer aquilo, ele só se compromete com aquilo. O que Jesus estava dizendo para Satanás é que se você dá tanto valor para a palavra de Deus, por que você só usa a parte que te convém? Por que você só usa a parte que te interessa? Irmãos, uma mensagem, ela não é abençoada somente quando diz aquilo que eu quero ouvir, mas acima de tudo, quando o Senhor fala aquilo que precisamos ouvir. Aleluia. Quando você vier para a casa de Deus, quando você for a um culto, ouvir a palavra do Senhor, não fique estabelecendo preferências sobre aquilo que você quer ouvir, mas diga: Senhor, fale tão somente aquilo que o teu servo, a tua serva precisa ouvir nesta noite. Mas há uma outra proposta de troca, irmãos, que o inimigo está fazendo para Jesus, e que está fazendo às igrejas, que está fazendo a nós como crentes. Escolher entre os bens e as coisas que nós gostamos e a palavra. Nós terminamos muitas vezes, irmãos, envolvido numa luta para adquirir bens, coisas materiais, coisas valiosas, coisas que gostamos, e muitas vezes o inimigo, sabendo que você quer isso, que você busca isso, que isso é importante para você, ele chega de maneira sutil e diz: não tem problema, eu tenho como providenciar isso, desde que você se afaste da palavra. Versículo 8: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, riquezas, bens, coisas valiosas. O versículo 9 diz: ele disse: tudo isto te darei, se prostrardes e me adorar. Tudo isso te darei. Aleluia. O diabo está mostrando muitos bens, muitas coisas valiosas, e está dizendo: eu posso te dar isso se tu abrir mão da palavra. Irmão, você tem noção de que muitas vezes alguma coisa está entrando na nossa vida porque nós tivemos que abrir mão da palavra? Porque nós temos um jeitinho, e aquele jeitinho afrontou a palavra. A sociedade em que vivemos, o mundo em que vivemos, valoriza o ter. As pessoas são admiradas por aquilo que têm. Nós vivemos nesse meio, nós somos criados nesse contexto, e às vezes sem perceber nós estamos entrando nesse mesmo ritmo. Quem tem é quem se destaca, quem tem é visto. E às vezes, irmãos, nós estamos lutando por algumas coisas, não necessariamente porque aquilo é importante para nós, mas porque aquilo nos faz importante diante dos outros, diante dos nossos semelhantes. As pessoas estão olhando para quem tem a melhor roupa, e se não tem a melhor roupa, às vezes não é olhado como alguém importante, é quem tem o melhor calçado, é quem mora na melhor casa, é quem estuda na melhor escola, é quem tem a melhor TV, o melhor celular, o melhor carro. E às vezes isso vai entrando em nós, e nós começamos a desenvolver um desejo por essas coisas. E o inimigo, que conhece bem a natureza humana, ele chega e diz: ó, eu tenho um jeitinho para tu conseguir isso, mas só que esse jeitinho vai te afastar da palavra, vai te desviar da palavra.
Irmão, quem é que não gosta de coisa boa? A Bíblia proíbe a gente ter coisa boa? Não. O Evangelho é contra se ter conforto, coisa boa? Não. Mas a questão é o preço que nós estamos pagando por essas coisas. O que estamos negociando? E aí a primeira atitude da gente: não, pastor, eu não estou negociando nada. Imagina, irmãos, às vezes isso é tão sutil. Cuidado com o preço que você está pagando para ter algumas coisas. Se o preço que você está pagando por aquela TV de 60 polegadas é na hora do culto ficar em casa com a cara na tela e não vir para a igreja, meu irmão, você está abrindo mão da palavra e não percebe que está negociando. Se o preço que você está pagando para ter esse aparelhinho é até com a cara aqui olhando uma porção de coisa que Deus abomina, negociou, porque você sabe que a palavra não aceita, mas o inimigo tem um jeitinho de facilitar o acesso a ti, para contaminar a tua mente, os teus pensamentos, e você diz que não está negociando. Se a roupa que você está usando compromete o teu testemunho como servo de Deus, como serva de Deus, você está negociando. Você está negociando. Se o preço que você pagou para ter o bem que você tanto queria foi estar com o teu nome sujo lá, e ninguém quer mais te vender nada, porque você sabia que não tinha condições de comprar, mas você negociou, você abriu mão da palavra. Está vendo como a negociação tem hora que nem parece negociação? Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque o tempo todo essas propostas nos são apresentadas. Olha a resposta que Jesus deu quando o inimigo disse: eu te dou tudo isso. Irmãos, Jesus era uma pessoa, eu estou falando ele como homem aqui na terra, ele era uma pessoa de muitas posses? Não. Ele chegou a dizer que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele deixou a casa da sua mãe, porque quando ele saiu, seu pai provavelmente já tinha falecido, e ele passou a vida andando. Jesus não tinha um meio de transporte, ele não tinha um camelo, ele não tinha um cavalo, ele não tinha um barco. Ele poderia ter tudo isso, o inimigo está dizendo: eu te dou tudo isso. Ele poderia ter dinheiro para chegar em cada cidade e se estabelecer no melhor hotel, na melhor hospedaria, mas o inimigo está dizendo: eu te dou tudo isso se você me adorar. E olha o que Jesus diz: retire-se, Satanás, retire-se, Satanás. Ele repreendeu. Meus irmãos, se nós tivéssemos essa atitude, em muitos momentos que algumas propostas nos chegam: sai, Satanás, eu não aceito isso. Pois está escrito, ele está dizendo, está na palavra, e eu amo a palavra. Adore ao Senhor seu Deus e só a Ele sirva. Sirva. Fica parecendo que a gente não vive sem algumas coisas, fica parecendo, irmãos, que nós seremos os menores sem algumas coisas, e muitas vezes nós estamos abrindo mão da nossa essência, nós estamos abrindo mão, irmãos, de tudo aquilo puro que recebemos do Senhor e negociando com o inimigo. Jesus repreendeu e diz: eu não abro mão da palavra. Importa adorar a Deus, importa ser fiel à palavra. Meu irmão,
Escuta uma coisa. Você entra no carro, no céu sem o carro, mas você não entra sem a palavra. Você entra no céu sem a tua TV, mas sem a palavra ninguém entra. Importa a palavra, importa a palavra. Eu quero concluir deixando duas coisas bem claras para a minha igreja, para os meus irmãos, para a minha liderança, para quem está nos ouvindo nessa noite. Para nós, nada está acima da palavra, absolutamente nada. Experiências pessoais, pode ser do pastor mais santo, da liderança mais santa, ela não está acima da palavra. Nenhum conhecimento humano está acima da palavra. A tua opinião, o que você acha ou deixa de achar, não é mais importante do que a palavra. Porque eu acho, porque eu penso, acima do que tu pensas está a palavra de Deus. Se o que você pensa está de conformidade com a palavra de Deus, muito bem. Se fere a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Mas a segunda coisa, você sempre será tentado a desistir da palavra. Sempre. Não ceda essa tentação. Lute. Esse mundo vai tentar arrancar essa palavra do teu coração. Esse mundo vai tentar arrancar essa palavra dos teus lábios. Esse mundo vai tentar arrancar essa palavra da tua vida. Não abra mão da palavra. Entre o desejo de vingança e a palavra, fique com a palavra. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Glória a Deus. Pastor, você não sabe o que me fizeram. A palavra diz perdoar. Pastor, é muito difícil. Entre o teu muito difícil e a palavra está muito além disso. Entre guardar mágoa no coração e a palavra, prefira a palavra. Pastor, mas eu estou muito magoado. A Bíblia diz que não pode ter nenhuma raiz no nosso coração. Joga a tua mágoa fora e abraça a palavra. Aleluia, glória a Deus. A palavra. Entre o vício e a palavra, lute contra o vício, mas te apegue à palavra. Entre reter o dízimo e a palavra, te apega na palavra. Entre o relacionamento que Deus não aceita e a palavra, fique com a palavra. Irmãos, foi a palavra que nos trouxe salvação. Foi a palavra que gerou fé dentro de nós. É a palavra que nos santifica. É a palavra que nos ensina. É a palavra que nos mantém de pé. Jesus escolheu a palavra. E as suas necessidades, as suas carências, o Senhor supriu todas elas. Escolha sempre a palavra. Igreja Batista Betânia, escolhamos sempre a palavra. Nós não negociamos a palavra, custe o que custar, porque daqui para frente o preço vai ser cada vez mais alto para se manter a palavra, e por isso muitos vão desistir da palavra. Que a palavra do Senhor te abençoe.
Que a palavra do Senhor te fortaleça. Que a palavra do Senhor te guie. Que a palavra do Senhor te conduza todos os dias da tua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Nós não negociamos a palavra. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Você pode dizer com toda a convicção do teu coração, na presença dos homens, na presença de Deus: eu não negocio a palavra. Diga com convicção: eu não negocio com a palavra. E eu estou a dizer, você vai sair daqui e talvez ainda hoje você vai ser tentado a abrir mão da palavra. Diga: eu não negocio a palavra. Aleluia. Durante toda essa semana o inimigo sabe o que você ouviu aqui e sabe o quanto isso é poderoso na tua vida. As tentações vão se multiplicar e você está dizendo: eu não negocio a palavra. Está escrito. Aleluia. E é isso o que mais tem valor nas nossas vidas. Irmãos, cada um daqueles que Deus mandar para cá precisa assumir um compromisso com a palavra. Precisa amar essa palavra. Precisa decidir não se apartar dela. Nós queremos, irmãos, cuidar de mais pessoas. Nós queremos a cada dia fazer uma obra maior, mas não negociando a palavra. Glória a Deus. Curve a tua cabeça e peça forças para o Senhor para manter esse compromisso, para não abrir mão da palavra. Aleluia. Oh Deus, nós sabemos que isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos nos entregando aos sentimentos humanos, mesmo quando eles ferem a tua palavra. Nós estamos, ó Deus, tentando saciar os nossos desejos humanos, mesmo quando eles são contrários à tua palavra. Nós estamos forçando situações, abraçando contextos que desagrada a ti, e nós sabemos disso de acordo com a palavra, mas às vezes é tão difícil dizer não. Mas que isso esteja marcado na nossa vida, que isso esteja marcado na história desta igreja, de cada crente. Nós não negociamos a palavra. A palavra de Deus é o nosso maior tesouro. É uma bênção que Deus deixou. É uma luz que ilumina o nosso caminho aqui na terra. Longe da palavra, irmãos, nós nos perdemos. Longe da palavra, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Longe da palavra, nós não fazemos a diferença nesse mundo. É a palavra de Deus em nós que salga o mundo, que transforma o mundo. Aleluia, glória a Deus. Nesse mesmo propósito, alguém aqui nessa noite que sentiu o desejo de aceitar Jesus como Salvador, ou se reconciliar com Cristo, firmar um compromisso com essa palavra, e nós queremos orar por você. Alguém nessa noite que sentiu o desejo vindo do Espírito Santo de firmar um compromisso com Deus da palavra, com Cristo da palavra e com a palavra de Cristo. Alguém nessa noite? Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor.